Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. E olha só, hein, Felipe Luiz prepara mudanças para o jogo contra o Chelsea na próxima sexta-feira, meus amigos. É isso mesmo, novidades para o jogo de sexta-feira. Fica coladinho comigo, que inclusive, né, Felipe Luiz falou sobre a projeção para essa partida após a vitória sobre o Esperance da Tunísia. Flamengo estreando com o pé direito, com 2 golaços de Arrascaeta e também Luiz Araújo marcando os gols do Flamengo. Jorginho, parece que o Jorginho está há mais de anos jogando com o manto rubro-negro. O Jorginho também falou sobre a sua estreia. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa situação. E o Galinho Zico, rapaz, que falou sobre a vitória do Flamengo, a importância do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos falar também sobre Luiz Araújo, hein? Jogador Luiz Araújo, pouco falado, pouco comentado, mas vem correspondendo e muito quando entra como titular, principalmente em sua posição de origem. E o Mengão queridão, hein? Com a vitória de ontem, o Flamengo garante 101 milhões de reais aos cofres do mais querido Brasil na competição do Super Mundial de Clubes. Quer ficar por dentro de tudo e não perder absolutamente nada, filhão? Então já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, dá essa moral aí, convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sino, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Vou trazendo agora para vocês, já começando falando sobre essa bolada, né, do Flamengo, garantindo 111 milhões de reais. Isso porque, com a participação do Flamengo no torneio, o Flamengo já garantiu 16,2 milhões de dólares. O que significa pela participação. Com a vitória de ontem, o Flamengo garantiu mais 2 milhões de dólares, totalizando 18,2 milhões de dólares. Um total de 111 milhões de reais. 90 milhões pela participação e 11 milhões pela vitória de ontem. Lembrando, a vitória garante 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais na cotação atual. E o empate garante 1 milhão de dólares, 5,5 milhões de reais. Com a vitória de ontem, o Flamengo garantiu 2 milhões de dólares, mais 16,2, tá aí 18,2 milhões de dólares, 101 milhões de reais já garantidos para o mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Agora, se falando sobre Luiz Araújo, cara, o Luiz Araújo ontem, ele superou a sua melhor marca na sua carreira. Em 107 jogos com a camisa do Flamengo, 18 gols e 17 assistências. Luiz Araújo superou a marca de quando ele jogava no Lille da França, quando ele marcou o mesmo número de gols, porém, né, um número de assistência muito menor e um número de jogos muito maiores. Olha só, foram 18 gols, 8 assistências e 136 jogos. No Flamengo, 18 gols, 17 assistências em 107 jogos. Sensacional. Luiz Araújo, pouco falado, pouco comentado, mas o Luiz Araújo, que inclusive ontem marcou o segundo gol do nosso Mengão queridão com um belo golaço. Eu sempre falo sobre isso aqui, cara. O Luiz Araújo jogando na ala pela direita, que é a posição dele de origem. O Luiz Araújo rende e rende muito. O Luiz Araújo ajuda e ajuda muito o Flamengo. E ontem não foi diferente. Não tem que insistir com o Luiz Araújo ali pelo meio. Não tem que insistir com o Luiz Araújo ali pela direita, pela esquerda. É na direita. A posição de origem de Luiz Araújo. Ontem eleito o melhor jogador, né, em campo. Pela FIFA, o jogador superior. Eleito o melhor jogador em campo. Arrascaeta, nosso 10. Abrindo o placar para o Flamengo contra o Esperance da Tunísia. Não poderia ser diferente. O nosso maestro, eu vou falar, hein, Flamengo precisa ligar o alerta e contratar urgentemente um jogador para a posição de Arrascaeta, para revezar essa posição com Arrascaeta. Essa é a minha opinião, porque sem o Arrasca em campo, ali no meio de campo, filhão, não é de hoje. Não é de hoje que eu estou falando sobre isso aqui por conta do jogo de ontem, não. É que sem o Arrascaeta, a gente vê uma diferença, uma caída de rendimento no meio de campo do Flamengo. E ontem o Arrascaeta
representou o Flamengo, assim como Luiz Araújo, e eleito melhor em campo, hein? Eleito melhor em campo. Arrascaeta, após a vitória do Mengão Queridão, na zona mista ele falou isso aqui, olha só. A gente sabe que às vezes esses 3 primeiros jogos desse tipo de campeonato são difíceis, principalmente pela ansiedade. Mas nós deixamos isso para trás e fizemos um grande jogo, sensacional, realmente. Eu até percebi ali depois do segundo gol do Flamengo, o Flamengo deu aquela segurada, o Felipe Luiz fez algumas trocas, mas também trocando jogadores da mesma posição, porque o Felipe Luiz está visando o próximo jogo, que eu vou falar sobre isso aqui com vocês mais na frente. O Felipe Luiz está visando o próximo jogo. E ontem o Felipe Luiz deixasse os jogadores desgastados todos naquela partida, a para meter 4, 5, 6 no Esperance, com todo respeito, né? Poderia deixar aí um desgaste contra o Chelsea. E o Felipe Luiz foi inteligentemente nessa questão aí. Eu totalmente aprovei ontem. Realmente o Flamengo fez uma bela partida. O Galinho Zico, que é o chefe da delegação do Flamengo, está delegando o Flamengo nos Estados Unidos, ele falou após a vitória do Mengão Queridão. Olha só o que o Zico falou. Começar vencendo numa competição importante é sempre bom. E ainda mais, jogando contra um time que joga todo atrás e esperando um erro do adversário. Flamengo tomou conta do jogo e venceu de 2-0 o Esperance da Tunísia. Bola pra frente, Mengão. Zico, sensacional. Jorginho, o que falar do Jorginho, nação? Que estreia do Jorginho. Que estreia do Jorginho. E ainda mais com uma assistência, né? Já marcando aí, chegando com um cartão de visita, dando uma assistência para Luiz Araújo, sensacional. E Luiz Araújo marcando aquele belo golaço, selando a vitória do Flamengo por 2-0. E o Jorginho falou, em entrevista à Cazé TV, ele falou o seguinte, olha só, foi perguntado sobre a partida, o que ele achou da estreia dele, ele falou o seguinte: foi muito positiva, desfrutei bastante. Um jogo que a gente interpretou da melhor maneira, sem desrespeitar o adversário. Com certeza o grupo me ajudou bastante, me recebendo muito bem. Foi um jogo bom e merecido, a nossa vitória. Ele ainda falou o seguinte: eu me senti muito bem. É um grupo maravilhoso de jogadores que querem caminhar na mesma direção, com a mesma ideia de trabalho. As minhas características encaixam bem. Estou muito feliz pelo primeiro jogo. Me senti muito à vontade. Disse aí o nosso ítalo brasileiro, volante Jorginho, que fez sim uma excelente partida. Aí eu me pergunto agora, cara, Jorginho chegou, o primeiro jogo, já fez o que fez. O cara, quando é craque, é craque. O cara, quando entende de jogo, entende. Não é à toa que Jorginho, né, chegou a ser o terceiro melhor jogador do mundo. E aí, o que você acha? Realmente, ficou em terceiro lugar, nem melhor do mundo. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Ainda se fala, não é criticando o Juninho não, tá? Mas é Bota ainda fala que hoje o Juninho ainda está em uma adaptação. Vai entrar para 6 meses já, 6 meses de contratação já. O Jorginho chegou o primeiro jogo, já fez a diferença, dando aquela assistência pro Luiz Araújo. E Luiz Araújo no fundo do barbante, dá aquela, né, toquinha ali de lado e joga no fundo do barbante. Sensacional. Ontem a gente não teve o Wesley em campo. O Wesley que foi convocado para a seleção brasileira, o Wesley que é titular absoluto da posição, mas o Wesley não foi titular contra o Esperance. E o Felipe Luiz foi perguntado na entrevista coletiva, né, porque ele decidiu colocar o Varela e não o Wesley. Só que a inteligência do Felipe Luiz, o Felipe Luiz estuda todos os pontos do adversário para poder tomar as decisões. E olha só o que ele falou: o Wesley também treinou muito bem, mas os estudos me mostraram que era um jogo para o Varela, pela característica também do 11 deles e a forma que eu gostaria que o time atacasse. Foi unicamente pelo plano de jogo. Disse aí o técnico Felipe Luiz, explicando a escolha de Wesley, né, deixado no banco de reservas, e Varela entrando como titular. Felipe Luiz já foi perguntado sobre a projeção para o jogo contra o Chelsea, que vai ter novidades, hein? E o Felipe Luiz falou o seguinte, olha só: contra o Chelsea vamos estudar e nos preparar
da melhor forma possível, sabendo da qualidade do adversário. Assim como eles também, sem nenhuma dúvida, vão nos estudar. Disse aí o Filipe Luís, que já prepara novidades para o jogo contra o Chelsea na próxima sexta-feira. Filipe Luís terá novidades. A informação que temos é que as mudanças que podem acontecer para esse jogo é com a volta de Alex Sandro sendo titular na lateral esquerda, que ficou de fora do jogo ontem por conta do controle de carga que ele vem fazendo após, os inúmeros jogos que fez como titular. Acho que foi 8 jogos, 6 pelo Flamengo e 2 pela seleção brasileira de forma consecutiva. Com isso, Filipe Luís e a comissão técnica entendeu que o Alex Sandro precisava de um controle de carga para poder voltar à sua melhor forma física e ficar à disposição do Flamengo. Ontem foi desfalque. E o outro é o Wesley. O Wesley, que ficou de fora do jogo de ontem como titular, também deve ser titular no lugar de Varela para o jogo contra o Chelsea. Lembrando que o Filipe Luís falou isso aí. Cada jogo tem uma característica diferente, tem modelo de jogo diferente. Cada adversário tem um modelo de jogo diferente. Com isso, contra o Esperança, ele viu que aquele jogo era por Varela. Já para o jogo contra o Chelsea, ele entende que o jogo será de Wesley. Então, o Wesley e Alexandro devem ser titular sim, fazendo essas mudanças aí. Saindo o Ayrton Lucas, saindo o Varela, entrando o Alexandro, entrando o Wesley para o jogo contra o Chelsea na próxima sexta-feira. Que promete jogão, né, nação? Promete jogão. É bicho-papão contra bicho-papão, como diz aí o João Guilherme. É o bicho-papão, o malvadão, Mengão queridão. Lembrando que é líder do grupo, a mesma pontuação do Chelsea, os mesmos números de gols, porém o critério de desempate aí é pela questão dos cartões amarelos. O Chelsea tem um número maior, imagem de cartões amarelos, e o Flamengo tem um número menor. Com isso, segue na liderança do grupo. Flamengo, Chelsea, Los Angeles e o Esperança da Tunísia. Bom, vamos aguardar agora a preparação do Mengão queridão. Flamengo que segue depois dessa vitória, agora com a cabeça focada no Chelsea. Com toda certeza, vamos que vamos. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Você mudaria? Realmente entraria com o Alexandro e o Wesley, ou manteria Ayrton Lucas e o Varela no time contra o Chelsea? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você está confiante? Flamengo fazer um belo jogo contra o Chelsea na próxima sexta-feira? Deixa aí nos comentários também a sua opinião. Vamos seguir firme e forte com tudo. A partir de agora é tudo nosso. E vamos que vamos, Mengão. Forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.